Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Estamos começando mais um Bichos Tagarelas desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Incentivo ao setor de eventos é alvo de suspeita da Receita. Deputados tentam evitar sequela na disputa por comando da casa. Comissão do Senado aprova o fim da saidinha de presos. Ainda precisa passar por uma série de votações. Programas de rádio terão que apresentar a classificação indicativa. Ridículo isso. Denúncias de exploração sexual infantil crescem 77% em um ano. Bradesco apresenta nesta quarta mudanças administrativas. Pedidos de demissão crescem no Brasil. Mais de 3 mil unidades do Minha Casa Minha Vida são entregues. Os destaques internacionais. E você não pode perder as notinhas das araras. E o nosso Franco brasileiro, meu amigo e o jornalista mais competente em automobilismo no Brasil, Renato Rossi, são os nossos destaques. Bem, vamos começar a trabalhar. Caso de polícia. Incentivo ao setor de eventos, que nós chamamos aqui de PERSE, é alvo de suspeita da Receita Federal. São investigados líderes que cobram esclarecimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a lideranças do Congresso que a PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas no país. Os indícios estão investigados pelos fiscais da Receita após o custo do programa explodir no ano passado. O valor declarado pelas empresas chegou a 17 bilhões de reais, enquanto a estimativa era um gasto anual de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Números preliminares repassados pela área técnica do Palácio do Planalto apontam que o custo do programa pode ter chegado a até 30 bilhões de reais, com possíveis fraudes que vêm sendo detectadas pelo fisco. A interlocutores do Congresso e do empresariado, Haddad vem afirmando em conversas reservadas que o programa precisa acabar sobre o risco da política pública estar servindo de estímulo a irregularidades. A Folha de São Paulo apurou que foram mapeados casos de empresas utilizadas para lavagem de dinheiro, se valendo do PERSE para não pagar imposto. Então é aquela coisa, né? A picaretagem quando pode, e a pessoa que está fazendo correta acaba sendo prejudicada por essa picaretagem. O que a gente vê hoje, que você vê que aqueles assaltos a carro forte, assaltos a bancos, praticamente acabaram. Não acabaram porque a segurança pública foi em cima desses caras. Eles acharam que é muito mais fácil ganhar dinheiro fraudando a Receita Federal, fazendo golpes, diversos tipos de golpes, e isso, né, não existe aquele risco de vida para bandidagem. Então, o que a gente espera é que quem faça a coisa errada vá para a cadeia, separe, né, o joio do trigo. O cara que está precisando, esse vai ser beneficiado, mas beneficiar sonegadores de impostos não tem cabimento. Podcast Bichos Tagarelas. Pois então, hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, uma novidade aí na legislação brasileira começa a vigorar. A questão é a seguinte:
os programas de rádio, né? Vamos falar aqui do nosso umbigo, vão ter que alertar os ouvintes sobre a faixa etária indicativa para os programas. Então, os programas exclusivamente aí de entretenimento e variedades vão ter que dizer, né, na abertura do programa, a classificação indicativa, né, em 3 eixos temáticos aí. Se vai ter, por exemplo, vai fazer um programa que tenha violência, que fale de violência, enfim, sexo e também drogas, tá? Isso deverá ser feito um aviso no programa, no início, dizendo conteúdo. Esse programa contém conteúdos de violência, de sexo, de drogas e tal, não recomendado para menores de 10 anos, etc, etc, etc. Bom, a quem interessar tem que ler aí a legislação, mas basicamente é isso, em resumo. Agora, também vale para alguns blocos. Então, por exemplo, o programa pode dizer assim: este bloco apresenta conteúdo livre. Este bloco não é recomendado para menores de 10 anos. Enfim, tem todo um guia de classificação indicativa aí que valem as emissoras e os produtores de podcasts aqui como nós prestarmos atenção. Mas basicamente, olhem só, quais os programas de rádio, enfim, que vão precisar ter essa indicação? Talk shows, games shows, né? Programas aí que falem de jogos e tal. Programas de culinária, é isso aí. Bom, vamos ver essa lei. Ela foi publicada dia 23 de novembro de 2021, mas, né, com o tempo e tal para adaptação, ela começa a valer nessa quarta-feira. 2021, eu não lembro quem era o presidente da República, até vale a pena ali olhar a criatura que assinou isso aí. Imagina, programas de culinária vão ter que dizer ali a classificação indicativa. Programas humorísticos também, dramáticos ou ficcionais. Deixa eu ver aqui, o presidente da República em 2021 no Brasil. Vamos lá, rapidinho. Era aí, Bolsonaro. Ele que fez aí, que publicou essa lei que entra em vigor agora. Imaginem só a classificação indicativa para programas de culinária. Bolsonaro, meu querido. Pô, tá bom, mas enfim, tá aí, tá valendo a lei e tal. O debate já foi feito lá quando votaram, né? Quando os parlamentares aprovaram isso aí, tal, 2021, então é isso, tá? Então agora as rádios aí são obrigadas a publicar aí a classificação indicativa, tá bom? Certo é para dizer, né? Ó, esse macarrão tá muito salgado, não pode para... Aí não poderia, né, o Renato Rossi, para maiores de 60 anos, né? Esse prato aqui, ele tem muito sal, então não pode. Mas isso não é isso que está dizendo a lei é só para menores e tal. Enfim, vamos entender esse país, não é para amadores, não é, meus queridos Fábio Marçal e nossos ouvintes. Podcast Bichos Tagarelas. Os principais candidatos à presidência da Câmara se reuniram em um jantar e trataram de um armistício para o dia seguinte à disputa que só vai ocorrer em fevereiro do ano que vem. O encontro aconteceu em meio aos esforços do presidente Arthur Lira para desacelerar a campanha interna e evitar desgastes para o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, hoje o seu nome preferido para sucedê-lo no comando da casa. Compareceram ao jantar, além de Elmar Nascimento, pré-candidato Antônio Brito, do PSD da Bahia, também baiano, e Marcos Pereira, republicanos de São Paulo, Isnaldo Bulhões, MDB Alagoas, que estava fora de Brasília, não compareceu.
o encontro foi marcado de surpresa. Na prática, o que significa? Um desses nomes será o presidente da Câmara, Elmar Nascimento, apoiadíssimo por Arthur Lira, o Marcos Pereira, do Republicanos, com um apoio possível do Palácio do Planalto, são os dois candidatos mais fortes. Claro que não dá para se subestimar o Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, e nem o Antônio Brito, mas eu não tenho dúvida que será entre o Marcos Pereira e o Elmar Nascimento. Por que o Lira fez isso? Ele fez isso para salvar esse ano que falta do próprio Arthur na presidência da Câmara. Ele estava vendo que se você antecipa essa campanha eleitoral, Arthur Lira fica fraco ou tenta desesperadamente emplacar o seu candidato Elmar Nascimento, do PSD da Bahia, né, do União da Bahia, que não é o favorito do Palácio do Planalto. Eu não acredito em terceira via, eu acredito que será um desses dois nomes. E o Superbanco Bradesco vem com novidades também hoje, quarta-feira. Hoje vai ser um dia decisivo aí para o Bradesco, para seus clientes e para os investidores, né, que aplicam, né, seus valores aí no Bradesco. A novidade vem da nova troca de diretoria e também do formato administrativo do banco, do formato administrativo. O que acontece? O Bradesco, eles têm uma estrutura de gerentes gigantesca. Só para vocês terem ideia, o Bradesco tem 4 vice-presidentes, 7 diretores executivos gerentes, 3 diretores executivos adjuntos, 16 diretores departamentais, daí 41 diretores gerais, assim, 41, e 14 diretores regionais. Impressionante, né? O Brasil não tem tantas regiões assim, mas eles têm lá no Bradesco, então, 14 diretores regionais. Tinham esse desenho administrativo, deve ser mudado nesta quarta-feira, e mudanças bem sérias vêm por aí, inclusive com algumas promoções e possivelmente algumas demissões. E aí o Bradesco já apresentou, né, essa sinalização de mudanças, né, e com isso os papéis, né, como se chama, já subiram 6,1%. Hoje estão valendo R$ 16,60 cada papel, digamos assim, na bolsa, né, de investimentos aí do Bradesco. O Bradesco então já deu uma reagida na bolsa. E o que faz essa mudança, né? Qual o objetivo? O objetivo é tornar as decisões mais ágeis, né? Imagina só, com essa quantidade de diretores, presidentes, era uma burocracia muito grande, de fato, aí o Bradesco. Isso, é claro, implica, não é, em lentidão, enfim, vários outros problemas. Então, o Bradesco vem com essa novidade. O que é interessante também é que sempre a gente já comentou aqui em matérias veiculadas aí pelo jornal Valor Econômico, né, embasada pelas investigações aí, acompanhamento do jornal Valor Econômico, que é um jornal especialista em economia, né, e consequentemente fala aí dos bancos. E então eles já citaram esses problemas sérios que o Bradesco vinha tendo e ainda vem tendo, né, com a questão de tecnologia. E vejam só, na mudança que aconteceu alguns meses atrás, uma das diretoras lá, eu não vou citar o nome dela aqui, não tem porquê, ela pediu demissão, e ela era justamente a diretora de TI, de Tecnologia da Informação. Então, de fato, o Bradesco tem problema sério nessa parte, mas enfim, novos diretores com novo gás estão todos aí vindo com força total. Vamos ver as novidades que o Bradesco apresenta nesta quarta-feira.
E a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, que tem forte presença de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei que prevê o fim da saidinha de presos em regime semiaberto nas datas comemorativas. O texto já passou pela Câmara e agora seguirá para análise na Comissão de Justiça. Caso seja aprovado no colegiado, vai à votação no plenário da Casa. Sobre a relatoria de Flávio Bolsonaro, a proposta está em tramitação desde 2013 e foi aprovada pelos deputados em agosto de 2022. A princípio, o texto previa apenas um limite para saídas temporárias, mas foi alterado enquanto tramitava na Câmara pelo relator da Casa, Guilherme Derrite. Então, você é a favor, você é contra, você aprova a saidinha de presos nos feriados? O que você acha em relação a isso? Qual sua opinião? Podcast Bichos Tagarelas. Bom, o mercado de trabalho apresenta aí uma oscilação bem interessante. A questão das demissões voluntárias, é isso aí. Muita gente tem pedido demissão voluntariamente aqui no Brasil e vários fatores levam a esses dados, né, a essas atitudes em massa, digamos assim, porque não é pouca gente não. A pesquisa é da LCA Consultores, eles têm dados desde 2004 e agora, em relação ao ano passado, né, que fechou aí para a estatística, para vocês terem ideia, 7,3 milhões de brasileiros pediram demissão. É isso aí, pediram demissão. E o que acontece? Isso, segundo a pesquisa, é porque o mercado de trabalho está aquecido e as pessoas, então, não têm medo de pedir demissão, né, de um trabalho que esteja lá com um chefe chato, que grita, ou por problema de salário, mas basicamente o dado mais importante que leva as pessoas a pedirem demissão é o ambiente de trabalho que esteja chato, complicado, desgastante. As pessoas não ficam num ambiente chato e pedem demissão. Isso equivale a 34% dos pedidos de demissão. Não é pouca coisa, né? Das demissões, aliás. Então, de todas as demissões, 34% são a pedido. E os mais instruídos, né, as pessoas com maior grau de formação, aí, de estudo, são as que mais pediram demissão. Então, essas pessoas acreditam que conseguem outro emprego e também mudar de área. Muitas dessas demissões são porque querem mudar de área. Então, 7,3 milhões de brasileiros pediram demissão voluntariamente. É isso aí. A expectativa agora para esse ano é que diminua um pouco esse número, porque o mercado de emprego não estará tão aquecido, segundo aí a LCA Consultores. Caso de polícia. E olha esse dado, nas notificações de imagens que contêm abuso e exploração sexual infantil, a chamada pornografia infantil, cresceram 77% de 2022 para 2023 e bate em recorde nos últimos 17 anos. É a quantidade mais alta, 71.867, desde a organização da SaferNet, que começou a receber essas denúncias. Ao todo, os indicadores de violações de direitos humanos e outros crimes, o que inclui a pornografia infantil, também chegaram ao valor mais alto da série e aumentaram 48,7% de um ano para o outro, em 101 mil notificações no ano passado. É o que apontam dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, da SaferNet, divulgados nesta terça-feira. Os relatos, links e materiais das denúncias que são encaminhadas ao Ministério Público Federal para investigação começaram a ser recebidos em 2006. É importante que aí é uma quadrilha internacional. Então, a inteligência
da União Europeia, o setor de inteligência da União Europeia, da Embaixada Americana no Brasil, tem fortalecido as buscas da Polícia Federal. Por isso essa exploração está sendo combatida, mas combatida não apenas pelo Brasil, no Brasil, combatida no Brasil pela Polícia Federal, nossa querida Polícia Federal, mas também embaixadas americanas, União Europeia e uma série de países que estão combatendo esse aumento de 77% de exploração sexual infantil, de notificações. Na realidade, o pouco ainda que pegam essas pessoas que praticam isso ainda é um número muito pequeno. De 77% dessas notificações não se sabe e não se divulgou qual o número de notificações que acabaram em prisões. A gente espera que todo esse aparato de repressão seja utilizado para essas notificações. Que lugar de pedófilo é na cadeia, lugar de pessoas que exploram crianças é na cadeia. Então, esperamos que isso ocorra. Podcast Bichos Tagarelas. O presidente Lula participou nesta terça-feira da entrega de 832 unidades habitacionais dos conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lotus, em Magé, no Rio de Janeiro, construídos com recursos federais do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente reforçou a grandiosidade do programa e ressaltou seu comprometimento com políticas públicas. E é por isso que eu voltei e no primeiro mês eu refiz a medida provisória para recriar o Minha Casa Minha Vida, que foi o mais bem sucedido programa habitacional da história de 500 anos do Brasil. Quero lhe avisar, prefeito, que até 2026 você vai ter aqui em Magé um Instituto Federal para você formar esses meninos, essa de Magé. Entre as 832 famílias que irão morar no local, 587 participam do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada e receberam os apartamentos por contratos de doação. A Prefeitura de Magé também considera isenção de IPTU e ITBI a todos os moradores do empreendimento. Durante a cerimônia, Brenda de Oliveira, beneficiária do Minha Casa Minha Vida, ressaltou a importância do programa, não só na sua vida, mas de todos os beneficiários. Quero agradecer primeiro a Deus, em seguida o nosso querido presidente Lula, a Secretaria de Habitação que esteve conosco desde o primeiro momento e a todos os funcionários envolvidos. Hoje estamos realizando o sonho da casa própria, que todos nós almejamos. Os residenciais estão localizados próximo a 15 escolas e 20 postos de saúde, em uma distância de até 2,5 km. Os apartamentos têm cerca de 45 metros quadrados e apresentam infraestrutura interna e externa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem toda concluída. De Brasília, Ana Lúcia Schettino. E vamos às notinhas das araras. O Secretariado Mundial da Transparência Internacional, com sede na Alemanha, publicou nota em que afirma que a filial brasileira sobre retaliação e resposta, atuação contra a corrupção, diz que a investigação autorizada pelo ministro Dias Toffoli sobre o suposto recebimento de recursos da JIF para transferência internacional se baseia em desinformação. E, segundo o presidente da ONG, François Valerian, ele afirmou que não seremos intimados. Olha que está pegando isso internacionalmente, manchetes de muitos jornais, essa decisão do Toffoli.
E o Índice Nacional de Confiança da Associação Comercial de São Paulo alcançou em janeiro 105 pontos. Mais de 100 sinaliza otimismo, mas registrou 3,7% em relação a dezembro e 2,8% ante a janeiro de 2023. A sondagem ouviu 1.699 famílias em todo o país e eu te digo, eu sempre sou otimista. E Fernando Haddad recuou, aceitou enviar um projeto de lei para tratar da reoneração parcial daqueles 17 setores de economia que tiveram redução da alíquota previdenciária de 20% para 8%, e para os municípios também de até 142 mil habitantes. Isso aí tira uma arrecadação gigantesca do governo, e se sabe que o lobby é muito grande, liderado pela Rede Globo, desses 17 setores, né, que foram desonerados, ou seja, deixaram e vão deixar de pagar impostos, porque supostamente seriam os que mais empregam no país. E a gente sabe que isso não é verdade. A Receita Federal apura se o programa PERSE, para mitigar os prejuízos do setor de eventos por causa da pandemia, foi usado de forma irregular por empresas. O fisco suspeita de práticas como a lavagem de dinheiro. Essa cumbuca tem que ser tem que ser investigada, porque a suspeita ali de lavagem de dinheiro é de bilhões, mais de 20 bilhões de reais. E o Congresso Nacional, né, que abriu os seus trabalhos nessa segunda-feira de mentirinha, só volta dia 20 de fevereiro. Quem é que tem um recesso que começa dia 15 de dezembro até 20 de fevereiro? Nós trabalhamos muito duro, e o trabalhador brasileiro também não tem cabimento. Tem muitos outros funcionários, principalmente não funcionários, que é o judiciário, que também tem 2 meses de férias, tem recessos, e daí para trabalhar, tirando sábado e domingo, fica muito pouco, fica menos de 1/3 dos dias úteis. E a sucessão da Câmara, há balões ali de ensaios diversos, mas para valer, só há 2 nomes de fato na disputa: o Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, e também pastor da Igreja Universal, e Elmar Nascimento, do União Brasil, que é apoiadíssimo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E o governo vai investir 4,7 bilhões de reais em melhorias a rodovias, ferrovias estratégicas para o escoamento da safra de grãos em 2024. É ainda um número pequeno? Mas é o que o governo tem no cobertor curto de investimentos. E olha só essa do Carnaval de São Paulo. O levantamento da Associação Comercial de São Paulo mostra que cachaça 81,9%, caipirinha 76,7% e o chopp 62,2% são os produtos com maiores impostos embutidos no valor final. Alcoólicos superam os adereços como máscaras de plástico 43,9% e colar havaiano 46%. Essa do chopp 62% é brincadeira, é muita coisa, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. E agora chegou o momento do nosso homem do automobilismo, o nosso franco brasileiro, Renato Rossi. Amigos dos Bicho Tagarelas, estamos de volta aí com mais um podcast, né? Neste Bicho Tagarelas, que tem como base Brasília, a cidade mais transparente do Brasil e do mundo, onde tudo que acontece imediatamente é conhecido da opinião pública,
os políticos são absolutamente honestos, as informações são fidedignas, e aí o brasileiro realmente pode confiar no que parte de Brasília. Planalto Central do Brasil. Bela cidade, aliás, do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, de grandes urbanistas e arquitetos, mas que infelizmente foi devorada pela instabilidade social, pela pobreza que se instalou nas periferias de Brasília. Enfim, a cidade que foi para ser um modelo do mundo, hoje não é modelo de nada, a não ser de uma política extremamente nebulosa, né, que nós temos em Brasília. E agora recheada por uma extrema-direita que está assim pulando nos cascos, porque eles acham que deve voltar o grande presidente da República, o presidente da República que revolucionou o Brasil, tornando um país sem iniquidade social, equalizado socialmente, investimentos vultuosos em educação, em cultura principalmente, valorização da música brasileira. Tudo isso o ex-presidente fez. Mas pena que perdeu a eleição. Povo injusto esse do Brasil, né? Mas vamos falar de um assunto, um tema internacional que está preocupando demais o mercado automobilístico no mundo. Eu estou falando desses ataques dos terroristas Houthis, que são financiados pelo Irã e que estão atacando sem dó nem piedade os navios cargueiros que passam pelo Mar Vermelho, a caminho do Canal de Suez. Por ali passa quase 70% da produção mundial de componentes automotivos, mecânicos e cada vez mais eletrônicos e também componentes para carros elétricos. A Ásia tem os maiores fabricantes de componentes de inteligência artificial, os chips. Os chips mais especializados do mundo são produzidos em Taiwan, na Taiwan Semiconductor Engineering, que é a maior empresa do mundo, que tem um valor absurdo de mercado. Ela que consegue fabricar aqueles chips que colocados ali nos sistemas de infoentretenimento dos carros, aquela tela central, propiciam hoje, isso já está nos últimos modelos da Mercedes-Benz apresentados há poucas semanas atrás na Europa, ele consegue manter um diálogo bastante inteligente com o motorista, inclusive contestando o motorista, criticando, enchendo o saco do motorista, só que, por enquanto, é um chip sem ideologia política. Por exemplo, o motorista pode falar qualquer coisa politicamente que ele não será contestado, né? Mas a inteligência artificial está dominando o automóvel, né? O automóvel, segundo o especialista da indústria automobilística, ele afirmou que o automóvel em breve será somente um software com rodas, e o software e a especialização dos chips está na Ásia. Imagine a disrupção da economia quando esses chips não chegam nas fábricas de automóveis na Europa e nos Estados Unidos da América. E na China, a China já está no Oriente, né? Mas grande parte dessa produção, que é dos países orientais, incluindo a China, passa pelo Mar Vermelho e vai para o Canal de Suez e é distribuído na Europa. Da Europa passa para os Estados Unidos da América e outros mercados também, como o mercado brasileiro. Mercados emergentes também recebem essas peças e componentes produzidos na Ásia. E esses ataques têm sido cada vez mais destrutivos, os Houthis estão dobrando a aposta, estão utilizando armamentos extremamente sofisticados, claro que tem um distribuidor de armamentos para eles, que é o Irã, todo mundo sabe disso, drones altamente matadores, alguns até desses drones se fantasiam de gaviotas não, é gaivotas, né? O bicho marítimo que gosta de circular navio e gosta de dar uns mergulhos perto dos cascos dos navios, mergulhos absolutamente inocentes, né? A gaivota só quer pegar ali o lambari que está dando sopa quase na superfície do mar. Mas é uma brincadeira, né, amigos? Porque a coisa é séria, a economia mundial está sofrendo demais com essas guerras estúpidas, essa agressão gratuita da Rússia sobre a Ucrânia, está levando a Ucrânia ao desespero, à destruição total do país. Ambos são povos eslavos, mas que já tem rixas históricas entre russos e ucranianos que foram acentuadas na Segunda Guerra Mundial, quando os ucranianos meio receberam os nazistas de braços abertos, o que os russos nunca perdoaram. Agora, o que é imperdoável é ter na Rússia, que é um país que tem um nível cultural elevado, tem um nível tecnológico elevado, um déspota do nível do Putin, né? A coisa maior feito enquanto político foi desfilar sem camisa, cheio de homens em volta, nunca vi coisa igual,
sobre Harley Davidson quando ele curte lá o seu grupo de motociclistas chamado Lobos da Noite. Olha só, o que será que ele está fazendo à noite? Ou está mandando matar alguém, ou está visitando algum presídio lá na Sibéria em segredo para confortar algum político que caiu em desgraça, porque o cara é um déspota completo e acabado. E tem também essa guerra de Gaza interminável, a vingança interminável de Netanyahu, o dirigente da extremíssima direita lá de Israel, que está jogando o país numa crise global, porque voltou o antissemitismo, está se voltando tudo contra Israel, e agora a vingança dos Houthis, a vingança do Irã e tal, mandando atacar barcos mercantes, navios mercantes, cheios de mercadorias valiosas ali no Mar Vermelho. Eles têm que fazer circundar a África, o que acrescenta em média $10 mil por viagem, 5 a 10 mil dólares, encarecendo demais a entrega dos equipamentos lá na Europa e tardando em no mínimo 15, 20, 30 dias de atraso na entrega desses componentes. Fábricas na Europa estão já fechadas devido à falta de componentes. Isso vai contribuir para a inflação global, para aumentar a crise global. É aquela coisa, né, amigo? Para quem é que guerras e esses conflitos fazem bem? Só a parada, né? A Lockheed, a Martin Marietta, a Lockheed e outros fabricantes de mísseis que são vendidos à unidade de 5 a 10 milhões de dólares. E é míssil jogado a todo momento. Vocês imaginem que grande negócio é para essas empresas norte-americanas, principalmente, também para os russos que fabricam armamentos, essa guerra, né? Os russos se alimentam eles próprios seus mísseis, né? Eles fabricam mísseis em casa, que sai muito mais barato. É um mundo realmente que deveria, né, ter mais espiritualidade, se voltar ao bem-estar coletivo, a ter dirigentes mundiais que fossem democratas, que não acreditassem na guerra como solução de conflitos, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Novo encontro no próximo podcast aqui nesse grande Bichos Tagarela. Internacional. E vamos às manchetes internacionais. New York Times: sem Trump na votação, Haley é derrotada em Nevada pela opção nenhum dos candidatos. Porra, ganhou nenhum dos candidatos. Meu Deus do céu. Isso é as prévias do Republicanos, né? Que Trump é hoje o nome mais forte para ser presidente dos Estados Unidos, superando Joe Biden, que é do Democratas. Washington Post: em votação surpreendente, Câmara não consegue impeachment do secretário de Segurança Interna. Wall Street Journal: China oferece apoio para acelerar impulso global dos fabricantes de veículos elétricos. Hoje a China é o maior produtor de carros elétricos do mundo. Clarim: governo recua na lei ônibus e acusa governadores de traição. La Nación do Chile: como deve ser o funeral de Sebastián Piñera. Ele morreu quando pilotava o seu próprio helicóptero, então morreu de acidente aéreo o presidente Sebastián Piñera, o ex-presidente. O País: protestos de agricultores voltam a bloquear estradas em vários pontos da Espanha. The Guardian: Rishi Sunak é acusado de adiar acordo para acabar com a greve dos médicos. Está numa greve dos médicos lá, a Inglaterra, o Reino Unido, que está confuso. E está faltando, saindo da União Europeia, o setor de saúde está em crise no Reino Unido. Por que está em crise? Faltam enfermeiros e médicos. Antes, quando ela estava na União Europeia, esses profissionais estavam ali. Agora eles tiraram, porque nós estamos fora da União Europeia, e deu esse problemaço. Financial Times: Shein busca a aprovação dos reguladores chineses
para oferta pública nos Estados Unidos. O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, disse que 31 pessoas capturadas pelo Hamas em 7 de outubro foram declaradas mortas. Israel afirma que 136 reféns ainda estão sob custódia do grupo extremista na faixa de Gaza. E o pacote, então, de reformas econômicas proposto pelo presidente argentino Javier Milei será enviado de volta a uma comissão legislativa depois que congressistas derrubaram dispositivos de temas importantes como a reforma do Estado. E relatório do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos de Transportes Aéreos indica que a falta de 4 parafusos foi o que levou uma porta do Boeing 737 MAX 9 a ser ejetada durante um voo em janeiro. Então essa eu vou ficar bem longe, né, das portas dos Boeings. Na dúvida, vou ficar longe das portas de emergência. Ricardo, essas foram as manchetes internacionais. Podcast Bichos Tagarelas. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos você, nosso ouvinte, pela audiência, ao Maurício Viana por essa edição maravilhosa, ao Ricardo Egg, o nosso mestre digital, e ao Renato Rossi, o nosso homem do automobilismo. Até amanhã, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, e o ano tá passando correndo. O que vocês acham? O ano tá passando correndo ou está lento? Para mim, está correndo e correndo muito. O carnaval começa aí na sexta-feira. E aqui os nossos queridos e amáveis parlamentares voltam apenas no dia 20 de fevereiro. Que férias boas que começaram em 15 de dezembro com recesso até dia 20 de fevereiro. Eu queria essas férias. Um abraço para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.